Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina, da turma 13, e tenho um recado para compartilhar com vocês. E se eu começasse a falar assim? S, E, J, A, B, E, V, I, D, O. Vocês iam achar que eu sou maluquinha, né? Mas, na verdade, eu estou fazendo um processo muito importante para as crianças que estão aprendendo a ler, que é o processo da decodificação da palavra. A decodificação da palavra nada mais é do que o reconhecimento dos sons. A gente não aprendeu assim. Por isso que quando eu comecei, até vocês pensaram, ai, a prof tá gaga, ou ela tá brincando. Mas para a criança é muito melhor ela fazer o reconhecimento do som da palavra para ela interiorizar o processo da leitura e da escrita. Então, pessoal, o método que a gente utiliza, o som das letras, ele se chama método fônico. Ele é um pouquinho diferente do método que a gente foi alfabetizado. O que a gente foi alfabetizado é o método silábico, que a gente aprendia o B com A, ba, o L com A, lá, ba com lá, bala. A gente em algum momento ainda se apoia nesse método, mas não completamente, porque atualmente no cenário educacional a gente não utiliza somente algum método, né? A gente não utiliza somente isso. Até porque, olha, essa informação, ela é muito importante. Quando a gente aprendia o Babebi Bobu, a gente apresentava para as crianças mais ou menos assim 90 informações diferentes. Sendo que no método fônico a gente apresenta o quê? As letras do alfabeto, que são 26, sendo que tem algumas letras que tem dois sons, tipo o C. O C tem o som de K e de S. Então, é uma letra que tem dois sons. Então, das 26 letras, totaliza 31 fonemas. Praticamente um terço do que era apresentado antes. Então, para a criança é muito mais fácil o aprendizado assim. Então, a gente até orienta vocês, quando forem ajudar as crianças, sempre façam o som da letra, tá certo? Eu espero ter esclarecido para vocês, ter ajudado. Sempre que precisarem, contem comigo. Um grande beijo! Oi, tudo bem? Eu sou a professora Carla, a prof da turma 11. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a escrita espontânea. Por que ela é tão importante? E principalmente neste momento que nós estamos em distanciamento. Então, a prof não está junto com o aluno para poder avaliar, poder ver o que esse aluno está aprendendo. Então, o que seria a escrita espontânea? Por exemplo, a prof pega e dá uma palavra, um desenho de um ovo e pede para a criança escrever. Escreva a palavra ovo. A criança pode simplesmente, a criança vai pensar, vai parar, vai repetir a palavra ovo. Ela pode colocar só um O. Isso foi a escrita espontânea dela, foi o que ela entendeu da palavra. Pelo som, ela reconheceu que a palavra inicia com a letra O. Ou ela pode colocar O-V-O, ovo. Completou a palavra? Perfeito. Ou ela pode colocar dois O. O. Foi o que ela entendeu, foi o que ela ouviu. Ela conseguiu compreender que ovo tem O no início e no fim, certo? Então, essa autonomia da criança é que ela tem que ter essa liberdade de autonomia para estar podendo transmitir para a professora o conhecimento dela, até que ponto ela já chegou, até que ponto ela sabe, qual noção que ela tem sobre o som das letras, certo? Isso é muito importante hoje.
Então eu peço para os pais, para os responsáveis, para aquela pessoa que está ajudando a criança nesse momento da atividade, que quando a prof pedir, agora é o momento da escrita espontânea, escreva a palavra tal, que essa pessoa que vai estar ajudando, que ela repita a palavra. A professora pediu para escrever bala, que a pessoa repita até o momento, umas 2, 3 vezes, até o momento para a criança poder reconhecer, ver o que ela realmente reconhece da palavra e ver até a que ponto ela consegue escrever, certo? Daí assim a professora vai poder ter uma noção de como está a escrita dessa criança, o desenvolvimento, certo? Da escrita espontânea. Então eu peço a colaboração de todos, tá bom? Olá, amigos. Oi, famílias. Eu sou a professora Aline, sou professora do primeiro ano. Então, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a importância de ler para uma criança, de ler histórias para uma criança. Então, a leitura, o ler histórias para uma criança ajuda a criança na descoberta de novas palavras, aumenta o vocabulário, né? Pois ela vai estar descobrindo palavras diferentes, ela vai estar aprendendo essas palavras, então ela vai aumentar o vocabulário dela, né? A desenvolver a linguagem, o desenvolvimento da linguagem dessa criança através dos sons. Pois no momento que o adulto lê para essa criança, ele pronuncia algumas letras, alguns sons das letras, que muitas vezes algumas crianças possam vir a ter dificuldade. No momento que eu começo a pronunciar uma palavra que a criança tinha uma certa dúvida, ela começa a ouvir e começa a reproduzir, e ela vai memorizar essa letra, essa palavrinha, e aí sim enriquecer o vocabulário dela. O ler para uma criança forma uma linguagem lógica de pensamento, né? Porque as palavras elas são estruturadas na frase e ali ela começa a ter essa lógica de pensamento no momento da leitura. Além de ter toda essa parte voltada para a aprendizagem das palavras, né, dos sons, do enriquecer o vocabulário, existe uma conexão entre o adulto leitor, né, o adulto que está lendo essa história e a criança que está ouvindo a história. E essa conexão, né, o contar a história, o realizar a contação da história para a criança, vai criar uma memória especial. E essa memória especial, uma memória de afeto, ela vai levar para a vida toda, para a vida toda. No momento que o adulto está ali lendo para uma criança, né, a criança ela se tranquiliza mais, ela se acalma, ela controla os movimentos do corpo, porque ela começa a prestar atenção naquela história. Uma dica que eu dou para vocês é, num primeiro momento, vocês peçam para a criança escolher qual história ela quer ler, que história que ela quer que vocês leiam, né? Mostrem os livrinhos para ela. E aí pergunta, que história que nós vamos ler hoje? Né? E aí, na hora que vocês pegarem um livrinho, pode ser um livro, um gibi, mostra para a criança, essa é a capa do livro. Aqui na capa tem o título do livro, né? Que seria o nome da história. Geralmente, aqui em cima fica o nome do autor, aquela pessoa que criou essa história. E aqui onde diz ilustração, são as pessoas que fizeram os desenhos da história. E aí vocês começam a narrar a história, sempre mostrando para a criança a página do livro,
certo? Deixa eu abrir o livro para vocês. A página do livro e vamos acompanhando com o dedo. Vocês vão lendo e vão mostrando para a criança aonde vocês estão lendo, porque ela vai memorizar a palavrinha, a letra que tem nessa palavrinha, o som que vocês estão pronunciando, além de prestar atenção na história também, né? E com isso a criança começa a entrar para o mundo mágico da leitura, o mundo mágico das letras, das palavras. Através da leitura, ela começa a entender como que acontece o processo de formação da palavra. Como que esse monte de letrinha junta formam uma palavra. E essa palavra é aquilo que eu estou falando. E aquilo que eu estou falando está escrito aqui. Então, eu também posso representar aquilo que eu falo através de um desenho, que é uma escrita. Outra forma de eu trabalhar essa leitura com a criança é por etapas, como novela, né? A novela tem o capítulo, aí nós assistimos aquele capítulo e aí quando termina fica sempre aquela dúvida, o que vem amanhã, né? E aí nós corremos lá para frente da TV para saber o que aconteceu, né? O mesmo pode ser dos livros. Então, vocês podem contar a história para a criança e quando chegar numa determinada parte, né, vocês fecham o livro e digam, agora a continuação dessa história nós vamos saber amanhã. Ou estipular um dia, né? Toda segunda-feira, todo sábado ou toda sexta-feira, nós vamos fazer uma leitura da história. E a continuação vai ser no próximo dia da combinação. E aí, ali vai aguçar a curiosidade. Ela vai querer saber como que termina essa história, né? Quais são as outras letras que tem ali? Vocês estão recebendo semanalmente uma história do Conta Pra Mim, né? Onde as professoras narram a história, né? Que é um incentivo do governo, certo? Para esse mundo, né? Para essa criança leitora, para incentivar a leitura das famílias. Então, além dessa história que nós, os professores, estamos trabalhando, tem também a parte de vocês, né? De contar uma história, da importância de vocês contarem histórias para as crianças. Outra sugestão é contar histórias a partir de imagens. Mostrar somente as imagens para as crianças e vocês irem criando a história a partir dessas imagens. Também é uma outra sugestão. Mas o importante é que vocês façam a realização, né? O juntar as crianças, a afetividade, a parte de estar junto da família, criar esse vínculo, né? Criar essa união, então, e se tornar uma família leitora. Isso vai ajudar na aprendizagem dos pequenos, vai ajudar na formação da alfabetização, né? E vai ajudar no vínculo familiar, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado e contribuído um pouquinho com vocês. Então, até mais!